Vou gravar no meu computador a defesa, que ainda no dia de hoje, se tudo correr bem, a internet e tal, já estará disponibilizado no link no YouTube para divulgação plena, tá? Então, estamos aqui hoje, né, dia 11 de novembro de 2020, para a defesa do trabalho de conclusão de curso da aluna Thaís Paiva. Ela tem um trabalho de conclusão de curso que, na realidade, é um documentário, né, seguido de um trabalho escrito sobre o seu processo de produção do seu documentário, que foi entregue à banca. Esse trabalho escrito, assim que o departamento tiver uma forma de divulgação dos trabalhos escritos, será colocado publicamente. O documentário, assim que a banca achar que está adequado, será colocado publicamente. A banca é composta, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito à banca, né? Porque é sempre um trabalho a mais, né? E a banca aceitou de bom grado, imediatamente, né? A minha solicitação de participar da banca da Thaís, a Thaís que escolheu a banca, né? E a banca aceitou isso daí imediatamente, né? Então, eu quero agradecer essa banca, que é composta pelo professor doutor Frank Wilson, do Departamento de Arte Corporal, e pelo professor mestre, doutorando, Jardel Lemos, que é eu tenho que ler, tá, Jardel? Porque você está no Centro Sul Brasileiro de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação, CensoPeg, tá? Como professor na pós-graduação, na especialização lá, num curso que, inclusive, tive a oportunidade de fazer uma ou outra palestra, que é muito interessante, né? E é um curso, né, de alto nível, porque tem uma qualificação na graduação muito alta no MEC. Sem falar em toda a sua atuação no carnaval também, tá? O Frank, né, só complementando, né, também tem um conhecimento muito grande em várias áreas e é assim o nosso coringa, porque ele tem sapiência em todas as áreas do conhecimento praticamente, dentro da dança, né, de todas as áreas da dança, e sempre que a gente precisa de alguém com uma visão soberba, a gente convida o Frank. Bom, a aluna tem de 15 a 20 minutos para expor, né, o que é o seu trabalho de conclusão de curso e, após isso, é aberto para a arguição da banca, ok? Então, com a palavra a aluna Thaís. Boa tarde a todos. Como o professor Roberto disse, eu sou a aluna Thaís de Carvalho Paiva. Eu quero primeiramente agradecer à banca e ao professor Roberto por ter me orientado e me ajudado muito nesse processo. Agradecer à minha família, que sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado me dando suporte para chegar até aqui, e aos meus amigos e professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tiveram um papel fundamental nessa minha formação, nessa minha trajetória. Então, eu comecei a dançar bem pequena, eu tinha 4 anos de idade, eu comecei a fazer balé. E desde criança, eu sempre gostei muito de artes em geral. Eu comecei com balé, mas aí, alguns anos depois, comecei a tocar piano também. Depois comecei a fazer teatro. Mais tarde, dança contemporânea, dança de salão. Até que eu tomei a decisão de ter a dança como profissão, porque eu enxerguei que é isso mesmo que eu gosto e é assim que eu quero seguir a minha carreira profissional. Então, eu fiz o THE para bacharelado em dança na UFRJ, fui aprovada e
fiz o Enem, ingressei na universidade no ano de 2013. E logo no meu primeiro ano morando no Rio de Janeiro, porque eu sou de Volta Redonda, eu tive que ir morar no Rio para cursar a universidade. E no meu primeiro ano no Rio de Janeiro, surgiu a oportunidade de compor o elenco da Comissão de Frente da Portela, com a coreógrafa Gislaine Cavalcante. Foi uma experiência muito enriquecedora para mim, como profissional, e foi também o meu primeiro contato com o universo das escolas de samba, esse lado do carnaval. E aí, desde então, eu sempre estou participando de alguma forma, assim, do carnaval, por dentro das escolas de samba. Junto, né, paralelo a isso, também continuei com o balé. Eu me formei, fiz o profissionalizante no Centro de Dança Rio, me formei, e até hoje eu continuo me aperfeiçoando com o balé. E aí, no decorrer da faculdade, chegou o momento que eu teria que fazer um estágio. Quem estava lá coordenando, né, direcionando os alunos por estágio era a professora Inês Calfa. E ela falou do projeto da Escola de Mestre Sala e Porta-Bandeira, do mestre Manuel Dionísio. Eu logo me interessei, porque mesmo eu não tendo nenhum contato ainda, até então com a dança do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, eu já gostava muito do carnaval, dessa área das escolas de samba, então eu sabia que, de uma forma ou de outra, ia ser muito interessante para mim. Só que o que aconteceu foi que, naquele período, foi no momento que não estava tendo aulas na escola de mestre de sala e porta-bandeira. E eu não queria fazer um estágio assim qualquer só para cumprir as horas e acabei. Não, eu queria fazer o meu estágio em algo assim que eu fosse realmente seguir ou pelo menos aproveitar naquele momento que eu estava vivendo. Eu queria que fosse proveitoso, essa é a palavra. E aí eu esperei, quando chegou o semestre seguinte, eu comecei o estágio. Lá na Escola de Mestre Porta-Bandeira eu fazia um estágio de observação. Eu assistia às aulas, fazia as minhas anotações, mas teve um dia que os professores que davam o aquecimento não puderam comparecer. E o Jardel, que era quem estava responsável pelos estagiários na época, me convidou a dar aula naquele dia. Foi a primeira vez que eu dei uma aula na Escola de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Desde então, quando acontecia dos professores não irem ou quando fosse necessário, eu dava aula. E quando acabou meu estágio, o mestre Manuel Dionísio me convidou para continuar na escola, só que como instrutora de postura e preparação corporal para dança. E aí eu tomei a iniciativa de começar a fazer as aulas do casal de mestre sala e porta-bandeira. Porque já que eu ia dar aula que preparava os alunos para a dança do casal de mestre sala e porta-bandeira, eu queria sentir como era aquilo no meu corpo, porque era uma dança que eu nunca tinha experimentado antes, para poder ver de verdade quais eram as necessidades dos alunos, para eu poder melhor atendê-los. E aí no começo foi bem difícil, porque não é uma dança fácil e eu nunca tinha tido nenhum contato assim com a dança de mestre sala e porta-bandeira. Mas no decorrer das aulas eu fui pegando jeito, fui encontrando caminhos que me ajudavam a executar melhor os movimentos. E aí eu percebi que esses caminhos que eu encontrava, muitas vezes, eram pela minha vivência no balé. Então eu procurei analisar quais eram os exercícios do balé que me ajudavam nesses caminhos, para eu poder passá-los, né? Claro que de uma forma adaptada, porque ali os alunos não faziam balé. Eu peguei esses exercícios e passei a dar para os alunos nas minhas aulas para poder ajudá-los. E teve um resultado muito positivo. Eu tenho relatos de vários alunos que comentaram comigo que depois que começou a aula sentiu uma melhora muito grande. E isso realmente é muito gratificante. Eu fico muito feliz de estar podendo ajudar.
E aí, então, foi que começou a surgir a sementinha para esse projeto de conclusão de curso, né? Sobre como casar o balé com samba, como um pode ajudar com o outro. Passado um tempo, eu quis me aprofundar mais nesse universo das escolas de samba, então eu procurei o Carlinhos, diretor da ala de passistas do Salgueiro, e comecei a fazer as aulas do projeto Samba no Pé, onde lá ele tem uma turma e ele passa o mesmo treinamento que ele dá para as passistas, os exercícios, as sequências, todo o treinamento mesmo. Um ano depois, eu entrei para a aula Maculelê, que também é uma aula dirigida pelo Carlinhos, lá no Salgueiro, e entrei para a aula de passistas da Acadêmicos da Rocinha. E lá na Rocinha, a diretora da aula, ela sabia que eu era bailarina, e nós íamos fazer um show na quadra da Curicica, e ela queria fazer uma apresentação diferente, então ela conversou comigo para ver se eu conseguia elaborar alguma coisa assim diferente para um pedacinho do show. Foi aí então que eu montei uma sequência coreográfica juntando balé com samba. Mas não era assim aquela coisa já conhecida da bailarina sambando na ponta dos pés, que a gente já viu, Ana Botafogo já fez, outras pessoas já fizeram. Eu quis fazer uma coisa assim diferente. Eram de verdade os passos do samba misturados com os passos do balé. A roupa que eu usei não era uma roupa de bailarina, era a minha roupa da ala de passistas. Toda a minha proposta é que eu não quis ir para esse lado da bailarina sambando na ponta do pé. Eu quis evitar isso ao máximo. E foi bem legal. A banca já viu, no documentário tem registro dessa apresentação. E outra coisa que no decorrer de toda essa minha vivência e das minhas experiências, algo que surgiu muito e que eu observei é o preconceito que existe tanto na área do balé com relação à área do samba, quanto na área do samba com relação ao balé. Por exemplo, no balé, não vou generalizar porque não são todas as pessoas, mas infelizmente uma maioria considerável acha, quando pensa assim, os passistas ou a escola de samba, geralmente pensa assim numa bagunça do carnaval ou em algo que não é tão organizado, algo que não exige uma disciplina. E muitas vezes no balé, infelizmente, eu sou bailarina, eu amo balé, é duro admitir isso, mas infelizmente, muitas vezes a classe do balé se coloca num lugar de superioridade aos outros que não existe, ninguém é superior a ninguém. Cada um é diferente e especial com suas peculiaridades. E assim como existe esse pensamento aí no mundo do balé, que, vou voltar a dizer, não é uma coisa assim generalizada, não são todos. Tem pessoas que não pensam dessa forma, mas infelizmente a maioria pensa. No mundo do samba também eu encontrei isso do preconceito por eu ser bailarina. Muitas vezes achavam que eu não ia ser capaz ou que eu não ia conseguir fazer, porque pensam que o balé engessa a pessoa e a pessoa fica dura e não consegue se soltar. Uma coisa que assim, é completamente equivocado da parte de quem pensa dessa forma. Eu acredito até que as pessoas de quem eu ouvi isso nunca tiveram nenhum contato com o balé, falaram isso porque escutaram de alguém e saíram por aí repetindo. Tanto o samba quanto o balé são duas modalidades de dança que exigem muito condicionamento físico, coordenação motora, disciplina, potência muscular, né? E memorização de sequências assim rápidas. Tem que ter muita agilidade
E assim, é um grande equívoco dos dois lados pensar que não existe, que talvez no samba não exista uma disciplina, porque existe sim. Os ensaios são muito rigorosos, e se cada um. Já os ensaios das escolas de samba para o desfile é uma coisa assim muito rigorosa, é um compromisso. Muita gente está lá até por amor e assume aquele compromisso. Enquanto chega, às vezes, no ensaio do balé e o coreógrafo tem que ficar implorando para as pessoas aparecerem. E também, tirando essa parte que, assim, que é do outro, o próprio artista, aquele que se dispõe a desfilar numa escola de samba, tem que cuidar do seu condicionamento, tem que ter uma resistência física e psicológica também para conseguir encarar até o final, porque é uma coisa assim que só quem passou por lá sabe o quanto é suado, é difícil, não é molezinha atravessar a avenida no dia do desfile. Então, eu queria levantar essa questão desse preconceito que existe, porque não deveria existir, porque o que eu penso não é novidade para ninguém que no Brasil as coisas estão muito difíceis para os artistas de forma geral. E eu penso que enquanto a classe artística continuar se dividindo em bloquinhos para fazer rixa e querer um provar para o outro numa batalha de egos quem que é o melhor, as coisas não vão melhorar. Não adianta a gente querer que a melhora venha de lá de cima, porque não vai vir dos poderosos. Temos que realmente fazer a união, é aquilo que eu quis colocar também no nome do meu trabalho, diversidade e união mesmo, para podermos juntos tentar fazer alguma coisa assim, uma melhora em prol de todos. E fora essa questão, também tem a parte técnica. Eu que vivenciei os dois lados, sei o quanto o balé me ajudou com o samba, porque, como eu falei, precisa de uma potência muscular, precisa ter coordenação motora, capacidade de memorizar rápido as sequências, agilidade. E isso são coisas que eu venho trabalhando no balé desde que eu comecei balé. E o samba me ajudou muito no balé também, porque certos movimentos que eu tinha dificuldade, eu sou uma bailarina que tem dificuldade com giros, por exemplo, especialmente se forem giros numa certa velocidade que vai assim, que exija mesmo assim um time, um feeling específico. Sempre tive muita dificuldade com giros. E desde que eu comecei a fazer as aulas lá na escola de mestre-sala e porta-bandeira, no intuito de ajudar os meus alunos, eu comecei a melhorar muito a questão dos giros nas minhas aulas de balé também. Não só, e também quando eu comecei a fazer o treinamento lá dos passistas, muita coisa melhorou nas minhas aulas de balé também. Então, são duas técnicas de dança bem diferentes, mas que fizeram um casamento muito legal, pelo menos comigo foi assim. Então eu decidi falar sobre isso no meu trabalho de conclusão de curso, porque eu queria fechar esse ciclo da universidade com um assunto que eu acho que me marcou muito no decorrer da universidade e que é algo que eu vou continuar quando eu concluir o curso, né? Eu não vou parar por aqui, nem com balé, nem com samba. Então, eu trouxe toda essa questão da técnica, de como uma técnica pode influenciar positivamente com a outra e levantar essa questão do preconceito que eu encontrei muito nessa trajetória, que eu acho que ela tem que ser falado, tem que ser dito. Quis abordar tudo isso em um documentário para que todo esse conhecimento, essa vivência e essas informações possam alcançar o máximo de pessoas, né? Não fique só entre os meus alunos que estão ali fazendo o trabalho comigo, ou as pessoas que me conhecem, que me escutam falar muito desse assunto. Eu quero de verdade que isso alcance mais pessoas, para que isso se torne mesmo
para que isso vire uma reflexão para quem assistir, porque eu acho isso que eu falei do preconceito do balé com samba e do samba com balé, não existe só entre o samba e o balé, existe, acho que em todas as classes, não adianta dizer que não, porque sempre tem uma rixa de uma modalidade com outra, ou então até mesmo pessoas da mesma modalidade, mas rixas de um grupo com o outro, que é a maior besteira, que as pessoas precisam refletir de verdade sobre a importância da união para o nosso crescimento, para a nossa valorização como profissionais, como artistas, né, no país que nós vivemos, né. E aí eu trouxe isso no documentário no intuito de que essa pesquisa possa alcançar o máximo de pessoas. Eu tinha muitos planos para a montagem desse documentário, eu ia recolher os depoimentos pessoalmente, com um equipamento adequado, eu pretendia fazer gravações com bailarinos, com os alunos da Escola de Mestre Sala e Porta-Bandeira, mas veio a pandemia, o coronavírus, e aí eu tive que reinventar todas essas ideias. Então, eu pedi a alguns alunos e ao mestre Manuel Dionísio que se pudessem me enviar seus depoimentos que foram gravados nos seus próprios celulares, né? Me enviaram pela internet. Cada um fez da melhor forma que pôde. Eu fui recolhendo registros que eu tinha de aulas, ensaios, apresentações e shows. E teve também a questão da edição, né? Que eu não pude estar presente, mas eu ia passando o roteiro para o professor Roberto, e aí ele me passava de volta um feedback do que dava, do que não dava, assim a gente foi se acertando, e o resultado foi o melhor possível nessas condições, e eu espero poder publicá-lo logo, se a banca aprovar, e se a banca tiver alguma sugestão a fazer, iremos acatar, iremos fazer as alterações necessárias para que logo, logo o documentário esteja disponível. Assim, para quem tiver interesse e para todos aí que puderem assistir e acompanhar. Obrigado, Thaís, pela sua apresentação. Então, agora a gente vai abrir para a arguição da banca, né? Por uma questão de educação que a gente sempre tem aqui na UFRJ, a gente convida primeiro os membros externos. Então, o professor Jardel está convidado a fazer a arguição à candidata ao título de bacharela em dança, Thaís de Carvalho Paiva, e prosseguir a arguição. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, Thaís. Gostaria de te agradecer, agradecer diretamente à aluna Thaís Carvalho pelo convite, né? Agradecer ao professor Roberto sempre por alimentar as dúvidas e as questões de seus alunos, né? Por ser esse profissional e companheiro, sempre muito respeitoso. Eu aprendi muito com o senhor, muito obrigado. Agradecer ao professor Frank, né? Também grande parceiro, grande mestre, e a esta Casa da Dança, a UFRJ. Casa esta que agora é virtual, né? Também, que ganha as nuvens. É sempre muito bom retornar nessa casa. Esse semestre já é o segundo encontro aí. O primeiro foi com a turma de estágio e agora nessa banca, nessa defesa. Thaís, antes de falar do seu trabalho diretamente, eu preciso dizer que, por força do destino, né? Eu pude acompanhar muito da sua vida acadêmica e profissional. Isso eu acho que a gente precisa ressaltar. Lendo seu TCC, eu recordei muito dos ensaios da Portela. Nós tivemos a oportunidade de dançar, né, 2 anos juntos. Eu também estava como componente naquelas 2 comissões de frente. E naqueles 2 anos ali, eu fui acompanhando, né, a sua chegada no Rio de Janeiro, a sua dedicação, a sua sede por conhecimento, a sua vontade.
E ali eu percebi o seu gosto, né? E o seu interesse, o seu despertar pelo carnaval, né? A explosão ali do seu desejo pelo carnaval. E aí nós nos distanciamos um pouco, você teve outras experiências, e logo depois nós nos encontramos novamente na escolinha do Mestre Dionísio, eu já na função de coordenador, uma parceria novamente com a UFRJ, com o setor de estágio. Então, eu ficava recebendo ali os alunos da UFRJ e da Universidade Federal Fluminense e introduzia eles na escolinha Messala do Manuel Dionísio. E fiquei mais ou menos nessa função durante um ano. Então, eu pude te receber e, mais uma vez, né, te orientar, te ajudar, assinar suas folhas de ponto, fazer um intercâmbio entre você e o mestre. E ali realmente as coisas foram acontecendo, até que surgiu o convite. A escola você conhece, é muito dinâmica, é muito viva. E mais uma vez nós precisávamos num dia específico que você entrasse. Eu lembro muito especificamente que eu te falei, olha, você está como um estágio de observação, mas vai chegar algum momento que você vai precisar atuar. E aí esse momento chegou. Você ficou um pouco assim receosa, mas vai e foi, né? Até mesmo por eu ser aluno da UFRJ, por saber das nossas vivências, das nossas disciplinas, eu sabia da sua capacidade também, eu sabia que você estava apta para estar naquele lugar. Então, você chegou na escolinha e teve várias funções, até que eu saí da escolinha, e a minha função também depois foi essa, né? Eu mudei e fui ser o coordenador de postura corporal. Então, eu saio para ficar focado na Unidos da Tijuca nos 2 últimos anos e você assume, então, um lugar, né, que é um lugar sempre que o mestre Dionísio escolhe de graduandos, de pessoas que têm a formação em dança, de pessoas que venham da UFRJ, porque é um lugar técnico. E hoje você está lá até hoje nessa função. Então, isso é muito bacana, isso é muito lindo, isso é muito legal perceber também, né, não só como os alunos da universidade ganham esse espaço aqui fora, no mercado de trabalho, mas também nas suas competências. Então, eu tinha que acompanhar você nessas funções e ali, novamente, eu vi a sua dedicação. O seu TCC, ele é muito autoral, né? Já que ele conta como um relato de experiência, se pudesse falar assim, que eu sei que, na verdade, o seu TCC é um produto artístico vídeo, mas lendo, né, a parte escrita, ele tem meio que ali uma característica de relato de experiência, né? E você vai narrando esse encontro do carnaval, como você foi descobrindo, né, as manifestações, suas diversas modalidades, né? E o melhor disso tudo é que você foi tentar dialogar, né? Trazer uma conversa da sua formação com o carnaval. E aí, então, surge o sambalé, que você denomina assim, né? Então, isso é muito legal. Muita gente, né, está e não está nos lugares justamente porque as pessoas não se descobrem, né? As pessoas têm muita dificuldade de se descobrir quais são as suas funções nos seus respectivos lugares. Então, quando eu vejo essa demanda do aluno, identifico o aluno, colegas, pesquisadores profissionais, eu acho isso muito bonito, porque você não passou despercebida nos lugares que você estava, né? Você foi tentando, de certa forma, trazer o que você tinha como bagagem de conhecimento, receber um conhecimento novo e gerar uma terceira coisa. Então, isso é muito bonito no seu trabalho. E apenas por isso, né, que não é apenas só isso, eu já começo identificando a relevância da sua escrita, né, a relevância do seu trabalho. Quando eu falo relevância da sua escrita, do seu trabalho, eu estou falando desse combo, tá? Do vídeo, da escrita. Então, essa seria então a maior relevância, né? Você descobrir, né, esse diálogo entre carnaval e samba e denominar e trazer um novo nome, criar um conceito, né? Que eu penso, é claro que você poderia, né, e precisa aprofundar mais esse conceito, mas lá na frente, de repente, né, porque o sambalé já está aí, ele já existe, né? E você já descobriu, parabéns pela essa descoberta, mas de repente numa especialização, aprofundar, tem muitas questões que a gente vai pontuar aqui para você, tá? Então, parabéns por você me permitir seu corpo ser outros, ser samba, ser carnaval. Nós que trabalhamos no carnaval diariamente sabemos das dificuldades, são muitas as dificuldades,
né? Diferente, muito diferente de outras manifestações. Não pior, nem melhor, nem pior. São dificuldades, né, encontradas em todas as áreas, mas o carnaval tem as suas áreas específicas, envolvendo tanto a estética, quanto a questão financeira, quanto a questão de estrutura, né, para gente que trabalha em outros grupos, como o grupo A, grupo B, enfim, como você, trabalhou na Rocinha, passou por escolas do grupo B, lá teve experiências em outras quadras, como a Curicica, enfim. Então, e ainda mais vindo do balé, né? Esse choque é muito grande, de fato, porque a gente tem no balé realmente uma estrutura organizacional muito diferente, né? Também não é melhor nem pior, mas é diferente. Então, quando o balé, essa estrutura do balé encontra com o carnaval e junta e surge o sambalé com todas essas características, isso é muito bacana, né? Então, por isso, eu quero, para começar assim, isso tudo foi só para começar no sentido de te dizer que o seu trabalho tem uma relevância muito bacana. Eu separei aqui, eu queria parafrasear Manuel de Barros, tá? Em Retrato do Artista, Quando Coisa, de 1998, que ele fala assim: a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Palavras que me aceitam como sou, eu não aceito. Não aguento ser apenas um sujeito que abre portas, que puxa válvulas, que olha o relógio, que compra pão às 6 da tarde, que vai lá fora, que aponta lápis, que vê a uva. Perdoai, mas eu preciso ser outros. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Por que eu quis trazer isso para você? Porque eu identifiquei muito no seu trabalho essa necessidade de ser outros, né? De você realmente chegar na universidade e não esquecer o balé, mas é muito bonita a sua caminhada, né? Você fez comissão de frente, depois você foi para a ala de passista, depois você foi para uma ala comercial, depois quando eu ia acompanhando você, eu falo, gente, mas a Thaís está se jogando. Então a sua disponibilidade de ser outros, né? Como Manuel de Barros diz, isso é muito bonito enquanto artista, né? Isso só te enriquece. Tudo que eu vou pontuar aqui é para você refletir, tá? E depois você vê com o professor Roberto se é pertinente. Como você disse na sua fala, você quer que seu material alcance muitas pessoas. Então, são sugestões, tá? Eu vou começar pelo resumo. Você teve várias experiências com grupos diferentes e diz que o objetivo foi mostrar que o balé e o samba pôde contribuir positivamente para os artistas de ambos. Sendo que no seu TCC você aponta os grupos, mas fiquei curioso em saber quais foram as diferenças dos grupos. Isso não fica claro nem no seu documentário, nem no seu TCC, né? Não sei se também é pertinente, mas eu fiquei, por exemplo, a comissão de frente ela tem uma característica. A escolinha de mestre Dionísio ela tem uma outra característica. O passista tem outras características. E óbvio que você, com certeza, trabalhou o balé de formas diferentes. Você não trabalhou o balé da forma que você trabalhou na comissão de frente com o mestre Dionísio. Você não trabalhou o balé como você trabalhou nos passistas lá no Salgueiro. Então, de repente, talvez você pudesse acrescentar isso, assim, essa sua percepção na parte escrita, que não é o objetivo, o seu objetivo é o documentário, mas, de repente, lá para frente, para uma defesa, para uma especialização, para um projeto, porque eu acho que isso traz uma outra percepção enquanto artista. Quais são as diferenças? Porque quando você fala balé, é muito amplo. Então, o que do balé foi usado em um grupo, no outro, ou até mesmo que você possa falar, usei a mesma coisa, a mesma metodologia, a mesma didática, a mesma progressão em todos os grupos. Ok, tudo bem, foi uma percepção sua. Tá bom? Então, não precisa me responder. Isso aqui é só para você pensar, tá? Para ficar gravado aí e depois você refletir. Então, a contribuição do balé para a comissão é um tipo. É isso que eu quero te chamar a atenção. A contribuição para a escolinha é outra, para os passistas outras. Então, talvez caiba aqui um olhar mais atento, tá? E aí eu até botei aqui, no caso, para uma especialização. Na página 9, e na escrita como um todo, Thaís, eu sei que o seu foco é o documentário, mas é um combo. Ele vem defendido por uma escrita. Então, quando a gente lê a escrita, eu não posso ter esse olhar separado, né? Só do documentário, só da escrita. Então, assim, na página 9, você falta questões pontuais, por exemplo, fonte das imagens.
mesmo que seja arquivo pessoal, né? Ah, as fontes são minhas. Tem algumas fontes ali que não são suas. Eu sei que você pegou vídeo de algumas apresentações artísticas. Então, é necessário que você diga a fonte. Olha, fonte, arquivo pessoal, fonte, vídeo, tal, e aí coloque lá nas referências. Sentir falta um pouquinho, tá? Tem alguns momentos que você cita muitas pessoas, né? Por exemplo, quem foi Gislaine Cavalcante? Aí você começa a falar da Gislaine Cavalcante na página 9. Aí lá na página 11, você cita quem é Gislaine Cavalcante. Então eu penso que, por exemplo, assim que você cita Gislaine Cavalcante a primeira vez, você tem que dar essa informação, quem é ela, né? E aí você fala, por exemplo, várias vezes da Portela, você fala termos como Tabajara do Samba, você escreve Sapucaí, e na verdade o nome é Marquês, né? Tem o nome é Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Então eu queria que você depois desse uma olhada nessas terminações, né? De como você se referenciou a alguns lugares, né? Na página 11, por exemplo, você escreve o nome da Gislaine errado. Por exemplo, a Gislaine, você trabalhou com pessoas muito importantes. E aí isso eu acho que cabe notas de rodapé. Quem são essas pessoas? Quem são o Carlinhos Salgueiro, né? Quem é a Gislaine Cavalcante? Não é só aquilo. A Gislaine Cavalcante é a maior coreógrafa com o maior número de premiações, de campeonatos hoje. Não existe nenhum coreógrafo que teve mais campeonatos do que ela. A gente tem um Fábio de Mello com o maior número de estandartes. Então, isso precisa ser dito. Isso é uma relevância. São pessoas. Por exemplo, você cita o mestre Dionísio. Mas quem é o mestre Dionísio? Né? O mestre Dionísio. Então, a pessoa que vê o seu documentário e, de repente, quiser entender um pouco mais, ela precisa entender que o mestre Dionísio é o mestre Dionísio, que é um senhor de tantos anos, que trabalha, tem a escolinha há tantos anos, tem um histórico. Então, eu acho que isso... Você fala do Marcos Falcon, né? Você vai... Quem é Marcos Falcon? Então, né? Ele foi o presidente, até falecido, mas quem foi o Marcos Falcon? Então, você precisa dizer, foi o presidente da Portela do ano de tanto a tanto. Eu acho que essas referências são importantes, tá? Para um trabalho. Então, são essas pontuações. Por exemplo, você fala do Centro de Dança Rio. Cabe explicar melhor uma nota. O que é o Centro de Dança Rio? Eu sei o que é, mas de repente muitas pessoas não sabem o que é. Na página 16, você cita o Anderson Dionísio. Quem é o Anderson Dionísio? Né? Então, acho que você pode dar uma olhada, tá? Com calma nessas questões. Na página 17, a mesma coisa, né? Você fala sobre o mestre Dionísio. Na página 19, você cita vários nomes do carnaval. Eu conheço todos eles, porque eu trabalhei com eles na escolinha. Todos os instrutores são mestres, salas e porta-bandeira das escolas de samba do grupo especial. Você trabalhou com esse povo todo, mas você diz apenas o nome deles. Então, acho que, de repente, vale você dizer quem é porta-bandeira X, porta-bandeira das Taças, da Unidos de Padre Miguel. Você trabalhou com eles. Quem é o Peixinho? Tá? Quem é? Então, acho que é bacana você trazer isso para os seus trabalhos. Tá bom? Na página 25, você traz boas reflexões, mas eu penso também que você podia trazer algum autor, algum teórico, algum professor para fundamentar esses pontos, tá? Para você e para a dança, que são pontos muito relevantes. Se você quiser indicação, tem um material do Observatório do Carnaval, que eu faço parte, até junto com a Vivi, que também foi da Companhia Folclórica, que o Frank também conhece. A Vivi também é coordenadora lá, orienta também alguns alunos. O Observatório do Carnaval é um grupo de pesquisa da UFRJ e a gente acabou de lançar agora em novembro uma coleção, a primeira coleção do Carnaval. É uma revista, né, com vários artigos só de Carnaval. Então, de repente, você pode trazer algumas referências para poder você também conversar um pouco com alguns teóricos, porque eu acho que mesmo o seu trabalho sendo um documentário, você faz afirmações muito importantes. Você diz ali a questão da rixa, você defende, né? Você fala questões muito características do carnaval. Então, de repente, lá no final do seu trabalho, que é aquela parte da página 25, acho que você pode trazer ali pelo menos um ou dois autores para poder dar uma condensada, né? uma força ali no seu trabalho. Então, esse material que eu te falei, que eu estou te dando indicação, ele é inédito, ele foi lançado agora, em novembro, tá? E vale a pena. Então, assim, eu sei, como eu te falei, o foco é o documentário, né? Mas a parte escrita faz parte do seu conjunto, né? Do seu combo. Então, por isso, eu sugiro você trazer uma conversa com esses autores e fazer uma revisão, tá?
Eu fiquei muito interessado em saber o motivo da escolha pelo documentário. Porque, assim, tudo bem, por que você escolheu fazer um documentário? Você poderia ter feito só um TCC, né? Então, eu acho que também, de repente, vale ali um parágrafo dizendo, olha, eu escolhi fazer o documentário, agora na sua fala você diz que era um planejamento maior, você tinha um roteiro maior, mas por que você escolheu a linguagem do documentário? Poderia ser um videodança. Poderia ser só um trabalho de escrita. Por que a Thaís escolheu o documentário? Por que a Thaís escolheu o professor Roberto? Né? E aí eu acho que é legal você acrescentar isso. Para terminar a parte escrita, tem a sinopse, que eu acho que você pode rever um pouquinho também a sinopse, na página 26, porque você diz assim, você fala da sinopse muito bem, e aí no meio dela você diz... assim, abre aspas, relatar a grande questão do preconceito existente em ambos os lados. Mas eu não vejo, sinceramente, Thaís, eu não vejo esses dois lados no seu documentário. Eu percebo ali que faltam alguns dados, eu vejo a Thaís falando, né? Eu não vejo isso na fala do Manuel Dionísio, eu não vejo na fala das crianças, né? Então, eu acho que você está falando do balé e do carnaval, né? Relatando que existem essas rixas. É uma percepção sua. Ou é uma percepção mais de quem? Porque eu não percebi isso na fala das outras pessoas no documentário. Então, de repente, não é mudar o documentário nem mudar a sua escrita, mas é dar uma olhada na sinopse. De repente, porque não fica claro no seu documentário. O seu documentário é a Thaís falando, mas eu não vejo as pessoas que você convidou, na fala das outras pessoas, essa questão da rixa, entendeu? Então, de repente, depois eu acho que você pode ver isso com o professor Roberto. Em relação ao vídeo, não são muitas as pontuações. Eu queria sugerir para você, se você quiser, eu posso até te sugerir depois, né? O professor Roberto tem o meu contato. Você deixar o seu vídeo de uma forma mais artística. Eu senti falta de uma vinheta, eu senti falta de um samba, eu senti falta assim, de uma abertura mais artística, né? Porque eu acho que prende mais a atenção das pessoas quando elas assistem um documentário que tem uma preocupação assim, estética também. Então, acho que você depois pode deixar um pouco mais ele artístico. Eu tenho usado nas minhas aulas para as escolas privadas umas vinhetas que eu pego na internet, que elas são autorizadas para uso. Então, cada vídeo meu eu coloco uma vinheta diferente. E aí as pessoas falam, nossa, você fez isso? Eu falei, não, gente, tem lá um tutorial no YouTube, você baixa, escolhe a vinheta que você quer, bota o som que você quer e o seu vídeo já tem uma outra pegada, ele fica mais artístico, ele fica mais bonito, né? Então, eu acho que você pode também depois fazer deixar esse tom mais artístico. No capítulo 1, no começo do documentário, você fala da sua infância e do balé. De repente, eu sugeria você ali trazer umas imagens de você dançando para reforçar quando você fala. Você fala da sua infância, poxa, coloca ali umas imagens de você criança. Com certeza você começou no balé muito cedo. Eu acho que reforça ali essa questão desse material. Mais uma vez, eu vou pontuar a questão dos créditos nas fotos, né? Depois eu achei que os créditos fossem aparecer lá no final, mas eles não aparecem. Então, de repente, a gente tem que dar crédito a essas pessoas, né? Isso é muito importante. Por exemplo, você usa um vídeo da Rede Globo, mas em nenhum momento você fala que é aquele vídeo da Rede Globo. Então, o ideal é você colocar a legenda, que você retirou aquele vídeo da internet. Nos meus documentários tem esse modelo, em todos os documentários que eu faço todo ano, eu pego o vídeo da Globo. Então, eu coloco lá imagens retiradas da internet, do YouTube, imagens feitas pela Rede Globo. Então, tem que ter pequenininho lá. Ou lá no final, tá? Isso é muito importante. Na parte do capítulo 3, no Samba com o Balé, percepção de ajuda em ambas as modalidades. Essa descoberta, como eu falei, é muito bonita, né? É a relevância do seu trabalho. E você tem uns depoimentos que são muito maravilhosos, por exemplo. Você tem ali o mestre, a aluna Clara, Douglas da Rocinha, que eles vão falar sobre a estética. Mas tem uma fala que me chama muita atenção, que é da aluna Francis. Ela diz que ela teve benefícios para além do estético, que foi alívio na dor. Ou seja, você ali junto com ela, você conseguiu trazer sanar uma questão que ela não conseguia há muito tempo, que é aliviar a dor dela a partir do encontro do sambalé. Então, isso é uma questão que pode ser observada para você futuramente,
né? Porque todo mundo fala da estética, da postura, dos braços, do eixo, da elegância, das finalizações, dos giros, das limpezas, da cabeça, mas ela fala do benefício de uma dor. Ou seja, aquilo ali, o sambalé, a forma com que o balé chegou na vida dela foi por uma forma de alívio, foi por uma forma de transformação da vida dela, tá? Não só esteticamente, mas de saúde. Então isso é muito legal, é um ponto muito positivo que eu observei no seu trabalho, tá? E para finalizar, você fala lá do projeto social, né? Potência da vivência, né? Como é potente a gente observar a vivência da dança e o carnaval na vida daquelas crianças, né? Como o carnaval de fato transforma aquelas crianças enquanto manifestação artística, enquanto força, e legal você ter observado isso, né? E espero que você tenha entendido as minhas pontuações. Muito obrigado mais uma vez, te parabenizo pelo seu trabalho de grande relevância, ok? Obrigado, professor Roberto, pelo convite, obrigado, professor Frank, parabéns pelo seu vídeo e parabéns pelo seu TCC. Muito, muito, muito obrigada. Todas as sugestões anotadas e eu vou conversar com o professor Roberto depois. Muito obrigada, Jardel. Obrigado, Jardel. Sim, a gente vai arregaçar as mangas de novo e fazer esses ajustes. Eu já tinha reparado, ela já tinha reparado, mas você sabe como é que é essa coisa de acabar o TCC em prazos muito definidos. Ela vai ter um problema que ela vai mudar, né? Agora, dia 15, não vai ficar sem internet, então não ia poder defender tão cedo, mas a gente vai definir isso daí. Essas sugestões são pertinentes e serão acatadas. E agora a gente dá a palavra ao professor Frank Wilson. Obrigado, professor, pela presença. Muito obrigado, Roberto. Estão me ouvindo bem? Thaís, está me ouvindo bem? Muito obrigado, Thaís, pelo convite, né? O reconhecimento do nosso trabalho, isso é muito importante para a gente dentro do nosso espaço de atuação. E obrigado por compartilhar essa banca com o Jardel, nosso ex-aluno, hoje em dia uma pessoa importante no mercado da dança, no universo das escolas de samba. E isso é uma coisa muito importante que eu quero destacar já aqui para frente. Roberto citou que eu sou uma pessoa que domino vários assuntos. Na verdade, é o que me faz, né, estar presente em bancas com temas diferentes. Na verdade, é esse olhar, mas é um olhar receptivo sobre os vários temas, e assim, a gente parte de uma análise que não se dá muito por dentro do objeto, mas mais pela abordagem aos vários objetos, né? Então, eu não preciso ser especialista em muitas coisas, mas assim, um olhar generalista nos auxilia bastante. Então, Roberto, muito obrigado pela deferência, pelo reconhecimento, que eu acho que eu valorizo isso também. E eu sou alguém que também, nesse caso aqui, é alguém da área, né, desse campo do universo da cultura popular. E o samba está presente e é uma coisa também que eu quero destacar. Thaís, parabéns, o seu trabalho é muito bacana. O seu trabalho, ele tem uma condução assim, né? Você fez uma opção cerceada pela pandemia, né? Isso é muito legal destacar, eu acho que é muito importante você dizer isso, né? Daqui a não sei quantos anos a gente vai passar por esse trabalho, e é bom que ele esteja lá marcado como um trabalho em tempos de pandemia, porque te limitou, te deu alguns limites que você rompeu, que você buscou romper, e que a gente tem que olhar com carinho para entender esse processo, né? Então, por exemplo, acho que o Jardel levantou essas questões. Por que essa opção, né? Por que não outra opção? Acho que isso foi um elemento norteador do seu trabalho, que acho que você tinha um material que você registrou ao longo dessa sua trajetória. Seu trabalho é autobiográfico, ele fala sobre sua trajetória. Então, acho que a busca dessa solução, do como contar, né, essa história, se deu através da opção pelo documentário. E eu entendi muito bem isso.
Acho legal, eu fiquei olhando assim que eu comecei a ver o documentário, esteticamente ele fala disso. Eu acho que é por isso que eu falo da pandemia, é no momento em que você está sentada na sua casa, que a gente nota que é um espaço da sua casa, e que ali você fica calmamente contando uma história, isso é muito bacana, ele fala disso, ele subliminarmente está contando essa história. Você é uma opção estética, né? Que você está ali contando uma história, uma trajetória. Então, quando ele está linkado ao momento que nós estamos vivendo, ele se explica, né? Eu acho que assim, o Roberto é um cara do vídeo, né? Um cara que entende bem da linguagem do vídeo e soube também fazer te ajudar nessas opções. Eu acho que ele dá muito espaço, né? É um cara, eu brinco com ele que é um cara que não sabe dizer não. Então, tenho certeza que a construção de vocês dois foi muito prazerosa e foi bacana de ter sido feito, né? Tomara que ele ganhe caminhos novos aí pela frente. Bom, a gente olha para o trabalho, eu queria, o Jardel destacou coisas que eu também tinha percebido. Quando a gente constrói um trabalho, muitas coisas para a gente são naturais, porque fazem parte do nosso universo, da nossa linguagem cotidiana, que a gente já absorveu e fala naturalmente. Só que, como é um trabalho acadêmico, ele requer alguns diálogos com os não afeitos ao trabalho. Então, é legal, tudo que o Jardel pontuou ali, ele tem a ver com isso, né? Você destacar nas notas, pode ser nota de pé de página, rodapé, a melhor opção que você encontra com o Roberto, para dizer isso. Enquanto nós estamos lendo o trabalho, sabemos quem são esses personagens, porque é um universo muito rico, muito fascinante, né? Qualquer leitura sobre essa tua trajetória, ela é fascinante, ela é muito bacana, né? Quem mergulha no universo do carnaval se depara com um universo muito fascinante. Tem uma longa história, tem uma trajetória, que tem uma importância, uma relevância na cultura brasileira muito, muito forte. Então é legal a gente, por exemplo, alguém assim, o público comum vai ouvir esses nomes assim de repente, mas não vai ter a ideia de quem são. E quando você os aproxima, você os apresenta, você os traz com uma clareza maior, um foco ali maior, isso enriquece o trabalho, tá? E aí você também apresenta essas pessoas com quem você partilhou momentos maravilhosos que você contou no seu trabalho. Então, esse é um detalhezinho, né, só de trabalho assim, que acho que vai enriquecer. O Jardel já falou, já deixou bem clarinho o que é isso. Tá? É muito legal, eu falo sempre isso, sempre. Espera só um pouquinho. Crianças em casa. Roberto tinha falado disso. É meu netinho aqui participando da banca. Então, eu estava falando... muito importante. O trabalho, assim, eu sempre falo isso nos TCCs, né? A importância do trabalho estar assim, muito relacionado, ser um tema relevante, fácil de significado e tenha sentido na vida da pessoa. Porque aí ela fala com propriedade, fala com autoridade, fala com autoria, né? E isso é muito legal, você tem isso no seu trabalho. E ele veio, e você contar essa trajetória, né? Porque ela tem, assim, né? Ela tem demarcado as etapas, começo, meio e fim, a sua trajetória anterior a entrar no curso de dança, como é que foram as suas descobertas, seus encontros e as suas possibilidades de realizações e possibilidades, né, futuras de construção que está relacionada à sua profissão. Então, uma delas é muito importante destacar, que é o teu encontro no estágio. Para a gente é uma resposta muito bacana, porque a gente planeja isso, a gente idealiza isso, né? A gente quer que o aluno se encontre nesses momentos. Acho que a trajetória do Jardel também passa por isso, né? O que ele era quando entrou na nossa faculdade de dança, no nosso curso de dança, e o que ele encontrou nesse caminho, assim como você. Então, é muito legal. Isso para a gente é uma coisa muito importante, você ter se encontrado com a escolinha de mestre Sala e porta-bandeira do mestre Manuel Dionísio, e como é que você
a partir de um desejo não previsto, mas só um desejo que esses caminhos te levaram a encontrar com concretude, né? Você chegou lá, aproveitou as oportunidades, a partir dali você trouxe o seu corpo, a sua história, o seu repertório para aquele diálogo, e você foi encontrando brechas, se abrindo para aquele encontro. Isso é fundamental, você ter essa percepção e você ser crítica em relação ao espaço que não se abre para isso. Quando você faz aquela crítica ao espaço em que o balé tem preconceito e que a escola de samba tem preconceito, isso é muito importante. Isso rompe com uma barreira que é fundamental, que é o aluno ter um senso crítico. Isso é fundamental. É um senso crítico em relação ao conhecimento, ao universo. É isso que leva a uma transformação, né? E você aponta no trabalho, acho que o Jardel também achou um ponto frágil ali que eu também te identificar, porque não é o foco do trabalho. Você cita como uma experiência pessoal, que pode ser explorada. Você pode avançar nisso, você pode buscar olhares, que aí eu acho que, por exemplo, você, a partir do fim de uma graduação, eu acho que é importante você pensar nisso, de você ir mais à frente. Acabou de conseguir um trabalho muito legal. E você pensa, poxa, eu quero dar continuidade a esse estudo, eu quero avançar com isso. Pode ser da forma de um pesquisador do movimento, que você vai ali mergulhar mais ainda nisso, você já percebeu que são caminhos possíveis, e é esse o caminho, mas quando ele pode se tornar também um trabalho de pesquisa teórica, um trabalho acadêmico, né? E aí você tem várias possibilidades, né? Você pode mergulhar no universo antropológico, sociológico, estético, cruzado com outro, transdisciplinar, onde você queira, porque ele se permite a isso. Eu já participei de bancas, orientei alguns outros trabalhos nossos da graduação, que também falavam desse universo do carnaval sobre vários aspectos. Por exemplo, a Carolina Scioli, que é porta-bandeira, que trabalhou também começou, né, já dentro da faculdade, ela começou a lidar com esse universo do carnaval e se tornou uma porta-bandeira ao longo desse processo. Ela fez um trabalho muito legal, que ela falava disso, desse diálogo entre a tradição e a modernidade, vamos dizer assim, né? Podemos usar essas duas definições que elas se tornam claras nesse momento, dentro do universo da construção dos códigos das porta-bandeiras, dos mestres-salas em conjunto, mas ela falava principalmente em relação à porta-bandeira. Então, ela falava das inovações propostas, né? Por exemplo, pela Lucinha Nobre, quem traz a tradição que é representada pela Esquel, e que aí uma faz isso, outra faz a outra buscou. Só que como é que aquilo é visto por esse campo, por esse universo das escolas de samba? Então, também assim, são possibilidades que você está trazendo através dessa sua leitura crítica, muito legal, e que podem te levar para esse caminho. Tem aparecido ao longo a gente nos últimos anos teve com esse crescimento grande, exponencial das pós-graduações, dos espaços de pesquisa, e principalmente nas áreas que as artes dialogam, né? Não só as pós-graduações nas artes, mas que as artes são recebidas, né, para o diálogo. Eu mesmo fiz um doutorado em memória social, que é uma área transdisciplinar, né, que lida com outras áreas. Eu levei o meu objeto para isso. Então, aí, o diálogo aconteceu a partir disso. E tem muitas produções acontecendo a partir disso. É muito legal. Então, também é uma recomendação para os passos seguintes que você queira traçar, é fazer isso, olhar, não, o que eu quero olhar agora? O que vai me acrescentar para um avanço nesse trabalho, a partir do que você vai pretender fazer, né? No nosso caso aqui, essa etapa era concluída com esse modelo que você trouxe, que é um documentário, uma produção audiovisual, e ela tem um suporte que é um memorial, que está bem escrito, está bem conduzido, ele cumpre lá as recomendações que o curso fez, mas, assim, em outro espaço, na próxima etapa, quais são as exigências? Para onde eu tenho que ir para cumprir e trazer esse meu
essa minha pesquisa para um diálogo mais, mais amplo e mais possível. Tá? Então, eu acho que, né, recomendo isso, incentivo você a fazer isso, acho que você é uma ótima aluna, uma pessoa dedicada, que tem a capacidade de construir isso, então acho que recomendo que você avance nisso aí. Espera a pandemia passar ou não, não sabemos quanto tempo vamos ter aqui nesses retângulos justapostos aqui, mas estamos nesse caminho, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Bom, você é uma coisa que eu sempre falei disso, né? O meu olhar da cultura popular e de alguém que pensa um pouco a dança, olha para esse fenômeno, né, da transformação do carnaval a partir dos outros diálogos. Mas isso diálogos com outras linguagens, né? Mas isso isso faz parte da natureza do próprio carnaval, além do carnaval em si, o carnaval tem uma dinâmica própria, mas as escolas de samba, né, elas nasceram híbridas, elas nasceram no diálogo, elas foram crescendo a partir do diálogo com outras leituras, né? O Joãozinho 30 falava que o desfile é uma grande ópera, né? Que ele traz o cortejo, né? As representações teatrais, toda a parte cênica, a parte indumentária, para contar uma grande história, uma ópera em movimento. Então, ele já é, por si só, uma manifestação híbrida e que se intensifica e que se abre para esses diálogos. Hoje em dia, a gente tem esse diálogo muito intensificado com o avanço, porque, por exemplo, toda a mudança da estrutura, né, do próprio desfile, modificou o gestual, o movimento, né? O samba, que era um samba que se origina no espaço menor, ele requer um espaço maior. Então, o próprio movimento se abre para as arquibancadas, para a televisão. Tudo isso transforma a manifestação cultural. É um fenômeno contemporâneo, pós-contemporâneo, e a gente não tem como chorar sobre a tradição, mas a gente tem que entender o processo de transformação que ela passa. Então, esse diálogo, por exemplo, hoje em dia, a gente que tem hoje, né, da busca da limpeza, do domínio do movimento que o balé traz para o universo dos seus praticantes, dos seus executantes, das figuras importantes, como, né, que são hoje em dia, né, o crescimento que teve nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, das comissões de frente, mas a própria dinâmica e a importância do casal de mestre-sala e porta-bandeira e das próprias fatistas, tudo isso, eles são elementos que estão abertos ao diálogo com as outras linguagens, né? Que tragam enriquecimento e que seja reconhecido, tanto por um lado quanto por outro, como uma construção que está querendo ir para frente, né? Que tem um diálogo importante, que é construtivo. Tá? É engraçado você falar das suas deficiências, né? Claro, assim, você deixa eu ver claro. Não, eu não consigo girar, sei lá. E como é que isso pode ser enriquecido, né? No mergulho em ambas os ambientes, os universos, né? Tanto da dança quanto do balé, né? No sentido da dança do samba, né? Quanto do balé. Muito legal. Esses dias eu estava vendo um videozinho de um grupo cubano dançando. E o balé em Cuba é muito forte, né? Vocês todos sabem disso, mas ele dialoga tanto com a linguagem afro-cubana que o bailarino cubano domina muitas coisas, que acho que você falou do giro e tal. Esse vídeo mostra muito. Eu estive em Cuba, né, há 10 anos, eu fui visitar um grupo de dança, e é muito lindo, porque eles são bailarinos, né, no sentido mais refinado da palavra bailarino, erudito, né, da construção daqueles gestos todos muito lindos, mas que quando precisam fazer
expressar a sua africanidade, eles fazem de uma forma maravilhosa, magnífica. Então, esse diálogo é sempre possível e a ruptura com esses preconceitos que você propõe e que eu acho que você deve abraçar com força, com intensidade, ele é muito interessante, né? Eu acho que cada espaço de construção de artistas da dança deve pensar isso da melhor forma possível. Eu acho muito importante que nosso curso tenha tido esse olhar, né? E a pergunta que eu faço, assim, eu acho que não tem mais nada para falar, é só assim, o que você falou muito da tua formação do balé e o seu diálogo com esse campo que você encontrou. Mas no meio do caminho disso tem o nosso curso de dança. Eu queria saber do curso, o que você carrega do curso nessa tua trajetória? Essa é a minha pergunta só. O resto são só comentários assim que eu acho que o Jardel apontou bem, para reforçar algumas coisas, e que estão aí. Eu só queria te parabenizar pelo trabalho muito bom, muito bem construído, parabenizar o Roberto. Acho que todo mundo que passa pela orientação do Roberto está bem entregue, em vários sentidos, pelo rigor, pela condição e pela pessoa que ele é, né? Que facilita muito a construção de trabalhos de qualidade. Tá bom, Thaís? Muito obrigado mais uma vez, parabéns, obrigado a todo mundo. Muito obrigada, professor. Agradeço de verdade, do fundo do coração. Todos os apontamentos que o senhor fez, que Jardel fez, foram muito pertinentes e, com certeza, vão enriquecer muito mais a minha pesquisa, fundamentar mais o meu trabalho. E sobre o curso, o que eu carrego do curso, como o curso me transformou foi... Eu acho que o curso de dança na UFRJ, ele transformou muito a minha visão, a forma como eu passei a observar diferente os espetáculos que eu assistia, o ensino de dança, a forma como a cultura é abordada até politicamente. Eu acho que o curso de bacharel em dança transformou mesmo a minha forma assim, de como enxergar nós artistas enquanto sociedade, enquanto educadores, apesar de eu não ser do curso de licenciatura, eu peguei disciplinas do curso de licenciatura. Foi assim, fundamental, acho que definiu muito da profissional que eu estou me tornando, porque eu não acho que o aprendizado vai acabar com o fim da faculdade, acho que o aprendizado é constante e é assim que sempre vai ser. Muito bem, obrigado. Então, eu quero agradecer mais uma vez a banca, né? Essa banca exemplar, excelente que a gente tem aqui. E não posso esquecer de agradecer uma pessoa em particular que não está aqui, que é a professora Denise, por nos ceder este link do Comunidança para que pudéssemos estar aqui fazendo essa defesa com um mínimo de qualidade, porque eu tive uma experiência anterior que foi bem traumática, apesar de que não chegou a influenciar a avaliação da aluna, né? Porque o trabalho era um trabalho muito bom e não chegou a ser maculado pela questão tecnológica. Mas eu quero agradecer, então, ao Comunidança e, em especial, à professora Denise, que é a nossa companheira aqui dessas jornadas de tentativa de melhorar a qualidade do ensino da dança na UFRJ e, por que não, no Brasil. Então, a partir de agora, eu vou convidar a banca. Eu não sei o que é melhor. Talvez seja melhor a gente... não sei, a gente pode sair e se encontrar, sei lá, no grupo do WhatsApp, e enquanto as pessoas ficam aqui à vontade para conversar, né? Eu vou só pausar a gravação. O que vocês acham? É melhor assim ou a gente pede que as pessoas se retirem por alguns minutos e depois eu reaceito aqui
eu pauso a gravação. Roberto, eu acho que a gente pode fazer essa opção de discutir lá no WhatsApp. Tá, mas de qualquer forma, então eu vou pausar a gravação aqui e deixa a reunião continuando para as pessoas poderem conversar. Ó, Roberto, Oi. se você quiser, você pode fazer, não sei se vai facilitar, fazer a chamada. Eu vou fazer pelo celular. Vou fazer pelo celular para vocês, de nós porque senão a três. gente fica com o áudio da reunião aqui e não vai conseguir prestar atenção, tá? Tá? A gente faz rapidamente, 5 Tá com o minutos. celular aí, Jardel? Tá. Então, se quiser fazer, Frank, pode fazer lá, tá? Tô dando uma paradinha aqui na... Então, acho que continua aqui a gravação, né? A banca se reuniu para discutir sobre o trabalho da aluna Thaís, né? Se ela seria aprovada ou não. É óbvio que a aluna foi aprovada, né? Tem um trabalho de excelência, mas não é aquela excelência total. Então, tem alguns detalhezinhos, né, que ela tem que refazer aqui. Depois a gente tem que fazer isso junto, mas a banca achou de bom grado já dar a nota, que não é um 10, mas é uma nota muito substancial, é um 9,8. Então, a aluna Thaís Carvalho Paiva está aprovada no seu trabalho de conclusão de curso com nota 9,8. Vamos botar o hino agora ou depois? Botar o hino em ritmo de samba. Eu queria agradecer muito, muito mesmo, do fundo do meu coração, ao Jardel, Frank, professor Roberto. Eu estou, de verdade, muito feliz. Com certeza eu vou fazer todas as alterações necessárias. Eu quero muito que esse trabalho venha a público. E eu estou só gratidão, de verdade. Muito, muito, muito feliz. Então, Hora da foto, Roberto. Vamos lá. então, a gente tem que fazer uma foto. Cadê os outros participantes? Entra aí, Muriel, Betinha. Cadê? Peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui rápido. Vamos lá, cadê Betinha? Betinha quem é? É minha mãe, meu pai, minha avó, mas eu Sua acho que mãe? eles não vão abrir a câmera, não. Estão no aconchego do lar, né? Roupa ainda de dormir, é normal isso. Ó, mamãe e papai, parabéns. Mandaram uma filha muito boa para a gente orientar aqui, tá? Uma ótima aluna. Eles estão aqui falando obrigada, estão todos felizes, mas estão com o microfone desligado, então vocês não estão ouvindo. Transmita para eles isso, tá? Nosso agradecimento também. Então não vai conseguir abrir a câmera? Vou fazer o print, hein? Vai tentando abrir aí. Ó, o microfone já está aberto. Já temos o microfone Conseguimos, aberto. conseguimos. Fala que seu pai está tentando abrir Tá lá. bom, mãe. Ah, Bem, eu sou a mãe da Thaís, nós estávamos assistindo no celular lá da sala. Professor Roberto, professor Franklin, Jardel, estamos muito felizes. O meu marido está tentando entrar lá para aparecer para vocês também, mas não está conseguindo. Então eu vim aqui. É melhor vir para cá, junto da Thaís, e a gente faz uma foto aqui em grupo. Ai, meu Deus! Chama a avó e o pai. Vamos lá, Betinho. A gente fecha esse trabalho de conclusão de curso. Deixa eu dar um pause na gravação aqui. isso aí, Roberto. Vamos lá, ó. A gente voltou a gravar. Temos aqui. O Frank já deve estar fazendo várias fotos. Vou fazer uma fotinha de... Só a vovó um pouquinho mais alta, porque
Tá. A carinha dela tá... Aí, foi muito. Tá bom, isso. Maravilha. Pronto, vou passar lá para a Thaís a foto desse grande evento. Ritual de passagem. Eu quero agradecer a todos vocês, ao professor Roberto, que tantas vezes participou das reuniões aqui, encontro com a Thaís, né? O professor Roberto, aos sábados, ocupou o seu tempo para ajudá-la a estar realizando esse objetivo dela, que ela conseguiu, alcançou hoje, né? Ao professor Franklin e ao Jardel também, que hoje estão aí, né, ocupando o tempo de vocês para estar fazendo essa avaliação, está ouvindo a Thaís, que passou, né, esse tempo todo tentando, trabalhando para conseguir realizar esse trabalho que ela apresentou hoje. E aí, o que nós um sentimento de muita, muita gratidão a todos vocês, tá? Meu muito obrigada. Obrigado. Olha, muito obrigado. Reforço aqui o que eu falei antes, obrigado por nos ter entregue uma aluna tão dedicada, né? Capaz, e está mostrando agora aqui no conclusão de curso. O que estamos fazendo, nós aqui professores, na verdade faz parte da nossa profissão, da nossa missão, né? De construir uma universidade de qualidade. Então é isso. Eu agradeço também, porque eu com 91 anos, vendo a minha neta, a neta caçula. Muito bem, que bom, que bom. Carinho todo agora é importante. Muito obrigado, prazer por conhecê-los, tá? Obrigado a todos. Para nós também, foi um prazer muito grande. Um abraço a todos, tudo de bom para vocês. Obrigado à nossa plateia do Muriel, né? Que... Parabéns, Thaís, mais uma vez. Muito obrigada. Foi uma convocação muito rápida, não deu tempo de divulgar, mas vai ficar disponível para as pessoas, tá? Então, gente, eu vou encerrar aqui a transmissão, ok? Para